Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Não importa o horário, o importante é que você venha estudar aqui comigo. Então pega todo o seu material que você vai precisar. Esse material que você já tem aí, tá? Pega lápis, caneta, coleção, o que você quiser, para a gente poder acompanhar esse conteúdo. Muito bem? Vamos lá. Nosso conteúdo é resolução de equação do segundo grau. Você já sabe identificar as equações do segundo grau completas e incompletas. A gente já estudou em conteúdos anteriores. Agora, vamos aprender a resolver essas equações, ou seja, vamos determinar os possíveis valores que satisfazem essa equação. Atenção! É importante que você saiba utilizar fatoração. Lembra desse conteúdo? Fatoração. Se você não lembra, relembre aí, tá? Veja no seu material anterior, porque é muito importante. Se você não conseguir compreender fatoração, vai ficar complicado para a gente prosseguir. E também você deve ter em mente essas duas propriedades importantes. Preste atenção. Se eu tenho um número x multiplicado por um número y, e esse valor é igual a zero, é porque ou o x é igual a zero, ou o y é igual a zero, certo? Óbvio, se eu tenho um número multiplicado por outro e esse valor é zero, é porque um ou outro é zero, né? Para que o resultado, o produto seja zero, eu preciso ter um dos fatores zero. Então, um ou outro é zero, tá? Isso é importante para a gente poder concluir aqui na hora de encontrar as equações, encontrar as raízes da equação, tá bom? Outra propriedade importante é que se x ao quadrado é igual a y, então x vai ser igual a mais raiz de y, ou x vai ser igual a menos raiz de y, tá certo? A gente já viu que a potência é a operação inversa da radiciação, vice-versa. Então, se eu tenho uma potência, para extrair essa potência, a gente vai aplicar a radiciação, raiz. E quando eu calculo aqui a raiz, esse valor tanto pode ser positivo ou negativo, tá certo? Então, eu vou ter duas possibilidades para cá. E aí, a gente vai dizer dessa forma. Vamos falar dessa forma. Que x vai ser mais ou menos raiz de y. Tudo bem? Então, tenha em mente essas questões aqui, essas duas propriedades. Vamos utilizar a fatoração, principalmente utilizar a evidência, e tenha em mente essas duas propriedades. Se eu estou multiplicando dois números e o produto dele é igual a zero, é porque um ou outro é zero, tá? Se x ao quadrado é igual a y, então nós podemos escrever que x vai ser igual a mais raiz de y ou x é igual a menos raiz de y. Podemos simplificar dessa forma, x é igual a mais ou menos raiz de y, tá certo? A gente vai ter duas raízes, uma positiva e outra negativa. Muito bem. Nós vamos prosseguir inicialmente aqui com as equações incompletas. Como que a gente pode resolver as equações incompletas, encontrar as raízes dessas equações? Bem, primeiro vamos analisar as equações da forma ax ao quadrado mais bx igual a zero, tá? Ou seja, essa equação incompleta, ela é incompleta por quê? Quem é que está faltando? Está faltando c, não é verdade? O nosso c aqui, o coeficiente c, desculpa, coeficiente c é igual a zero. Muito bem. Em equações desse tipo, observa como a gente vai resolver. Tem um exemplo aqui, x ao quadrado mais 3x. Olha só, primeiro, para você resolver uma equação completa ou incompleta, primeiro você deve analisar uma coisa. Ela está na forma reduzida? Se estiver bacana, você escolhe o método mais adequado e resolve. Se não, o primeiro passo é escrever na forma
reduzida, tá bom? Então, veja o seguinte. X ao quadrado menos igual a 3x. Não está na forma reduzida. O que é a forma reduzida? É escrever assim, ó, com a equação organizada, todo mundo igual a zero, tá? Então, a gente vai ter que fazer essa organização primeiro. Daí, primeiro vamos escrever na forma reduzida, beleza? Escrevi na forma reduzida, trazendo o que está no segundo membro para o primeiro, igualando tudo a zero. Preste atenção nos sinais. Se o valor aqui está positivo, então ele vem negativo. Daí a gente fica com x ao quadrado menos 3x igual a zero. Ó, bacana. Observa que ele está nessa forma aqui, correto? Ó, o coeficiente de A vale 1, o coeficiente de B vale menos 3, beleza? X ao quadrado, x igual a zero, então está na forma já reduzida, bacana. E aí a gente vai ver como resolve essa equação. A gente vai utilizar a fatoração colocando o termo comum em evidência. Também conteúdo estudado lá em fatoração, colocar o termo em evidência, certo? Como o termo comum aqui é o x, então nós vamos pegar o x que tem o menor expoente, tá? Para poder colocá-lo em evidência. X em evidência, daí como é que você faz? Pega os valores que tem o x e divide por ele aqui. X ao quadrado dividido para x, fica x, né? Porque 2, expoente 2, o expoente 1. Subtrai os expoentes, conserva a base e subtrai aqui os expoentes, tá certo? Regrinha lá de potenciação. 3 menos 3x dividido para x, ó. X com x vai embora, fica apenas o 3, tá? Então, colocar em evidência, eu vou colocar o termo em comum, multiplicando o resultado dessas divisões, tá certo? Muito bem, igual a zero. Ok, agora preste atenção o que a gente vai utilizar. Lembra que eu falei aqui, certo? Essa propriedade. Então, veja o seguinte. Eu tenho dois números que estão se multiplicando, x vezes x menos 3, correto? E esse produto está sendo igual a zero. Então, preste atenção. Eu tenho dois números aí que estão multiplicando igual a zero, que o produto é igual a zero. Então, a gente vai utilizar a propriedade vista anteriormente, que se eu tenho dois números multiplicando e o resultado é zero, é porque um é zero ou o outro é zero, tá? Um ou outro é zero, beleza? Então, vem aqui. Então, vamos fazer o x é igual a zero. Se x é igual a zero, bacana, nós já encontramos aqui uma equação, uma raiz para a equação. Ou x menos 3 é igual a zero. Se x menos 3 for igual a zero, o x vai ser igual a 3, correto? Só resolvendo aqui essa equação, ó, passo o 3 para o segundo membro, então x vai ser igual a 3. Beleza. Veja que a gente encontrou aqui as raízes da nossa equação. Ó. Primeiro, encontrei uma raiz que é zero, porque o x é zero. Nesse caso, x sendo zero, encontrei uma raiz bacana. Ou x menos 3 é igual a zero. Nesse caso, isolo aqui o x, encontro que para que isso aconteça, x tem que ser 3 positivo. 3 menos 3 vai zerar, então x tem que ser igual a 3. Outra raiz da nossa equação. Então, o número procurado é o 0 e o 3, tá? Os valores aqui para a minha raiz é x igual a 0 ou x igual a 3. Dizemos que as raízes da equação x ao quadrado menos 3x igual a 0 são 0 e 3. Tudo bem? Tranquilinho até aqui? Ok. Professora, o que significa, né, dizer raiz de uma equação? Bem, raiz de uma equação ou zero da equação é um valor que tornará a igualdade verdadeira, ou seja, um valor que pode zerar a equação. Observe, em uma equação de segundo grau, sempre teremos dois valores que vão satisfazer a equação, tá certo? Então, observe o seguinte, em uma equação de segundo grau, sempre teremos dois valores que vão satisfazer a equação. Não, pelo menos a gente vai encontrar esses dois valores e vamos verificar
se realmente satisfaz a equação. Como que eu faço isso? No exemplo anterior, vimos que 0 e 3 são as raízes da equação para x² menos 3x igual a 0. Tudo bem? Eu disse que 0 e 3 são as raízes dessa equação. Para verificar, né, eu falei também que as raízes de uma equação, o que vai acontecer? Vai tornar essa igualdade verdadeira. Quando substituímos o valor encontrado na equação, a igualdade tem que ser verdadeira, ou seja, tem que zerar essa equação. Para verificar, basta substituir os valores. Veja, se x é igual a 0, tá? Para x igual a 0, nós vamos ter, ó, substituindo 0² menos 3 vezes 0 é igual a 0. 0², 0. 3 vezes 0, 0. Então, a igualdade é verdadeira. 0 é igual a 0. Tá? E zerou aqui nossa equação. Vamos verificar para x igual a 3. X igual a 3. X², ou seja, 3², menos 3 vezes x, ou seja, menos 3 vezes 3, igual a 0. X², 9, menos 3 vezes 3, menos 9. 9 menos 9, 0, 0 igual a 0. Bacana, fechou aqui também. Ou seja, 3 é raiz para essa equação. Professora, vai ter outros números que também satisfazem essa equação, essa condição que vai zerar? Não. Apenas esses dois números. Você pode testar aí com outros, com qualquer número que você quiser. Não vai dar certo. Apenas esses dois números é raiz para esta equação. Tá certo? Então, se você quer verificar se de fato o número que você encontrou é raiz para a equação, basta que você substitua o valor na equação. Muito bom, muito bom. Vamos aqui ver as equações da forma ax² mais c. Ou seja, é uma equação incompleta. Por que incompleta? Quem que está faltando aqui? Qual o meu coeficiente está faltando? O coeficiente de b. O bx, né, o valor do x aqui não está. Então, nós temos o coeficiente a e o termo independente aqui c. Muito bom. Veja só, vamos resolver essa equação aplicando aqui num exemplo já, tá certo? A medida da área de uma praça quadrada é 144 metros quadrados. Quanto mede o lado dessa praça? Muito bom. Primeiro, sabemos que a área de um quadrado é dado por área igual a L ao quadrado, certo? Certo, né, professor? Tipo, temos um quadrado aqui, com todos os lados iguais, tá? Nós sabemos que para calcular a área, basta calcular base vezes altura. Como os lados são todos iguais, vamos dizer que é L, minha base é L e a altura é L. Ou seja, aplicando aqui a propriedade de potência, mesma base, conserva a base, somos expoentes, então L ao quadrado é a área de um quadrado, certo? Então, vem aqui. Sabendo que a área de um quadrado é dada por área igual a L ao quadrado, neste caso, temos que ele disse que a área é 144. Então, nós temos que L ao quadrado é igual a 144, tá certo? Ó, área igual a 144, então, L, substituindo aqui o valor da área, L ao quadrado igual a 144, tá bom? Então, observa aqui que a gente tem uma equação do segundo grau na sua forma ax² mais c. Nesse tipo de equação aqui, é mais interessante você já resolver, ó, isolando o x, tá certo? Então, a gente vai deixar ela assim, ó, ax² igual a c. Fica mais interessante e mais rápido para você resolver, tá bom? Vamos resolver usando a propriedade, a segunda propriedade que a gente viu no início. Que se x² é igual a um número y, então esse número x vai ser igual a mais ou menos raiz de y. Bacana? Muito bem. Então, vamos resolver usando a propriedade que x², né, igual a y. Então, nós vamos ter dois valores, um positivo e um negativo. Veja o seguinte, L² igual a 144. Essa é a nossa equação que a gente montou de acordo com o probleminha dado.
que está na forma ax² mais c igual a zero. Neste caso aqui, sempre que você tiver uma equação incompleta dessa forma, então você já organiza para resolver isolando aqui a variável, tá? Que vai ficar bem mais fácil. Ok, L² igual a 144, então pela propriedade nós temos que L vai ser igual a mais ou menos raiz de 144. L vai ser igual a, qual é a raiz quadrada de 144? 12. Então, L vai ser igual a mais ou menos 12. Significa o quê? Que a gente vai ter dois valores, duas raízes. Uma positiva e outra negativa. Tá certo? Como a medida do lado não pode ser negativa, a solução para o problema é L igual a 12. Neste caso específico, como a gente está resolvendo esse probleminha, então eu não tenho uma medida de um lado negativo, né? Medidas, distâncias, não dá para ser negativo, então a gente só vai pegar o valor positivo, tá? Mas se fosse o caso só de resolver a equação, então os dois valores que vai satisfazer mais 12 e menos 12, tá? Mas nesse caso específico de resolver esse problema, a minha solução é o 12, o lado do quadrado, portanto, dessa praça, que é em formato de um quadrado, é lado 12, certo? Vejamos aqui um exercício. Determine o conjunto solução de cada uma das seguintes equações de segundo grau no conjunto dos reais, tá bom? Então, na letra A temos x² menos 15x igual a zero. Está na forma ax² mais bx igual a zero. Então, quando a gente vai resolver as equações, o primeiro passo é identificar qual é a forma. É completa? É incompleta? É incompleta. Se é incompleta, como que está na forma? Está na forma ax² mais bx. Então, neste caso aqui, você vai utilizar evidência, tá? O mesmo procedimento que a gente utilizou no exercício anterior da página 2. Evidência, a gente vai colocar o termo x em evidência, tudo bem? Daí você observa, olha, já está na forma reduzida, então não preciso mais arrumar. Eu só preciso colocar o termo em evidência. Qual é o termo em evidência aqui? X. Eu pego o x com o menor índice, então 1, tá? X em evidência, multiplicando quem? O resultado da divisão. X² dividido para x, dá x. Menos 15x dividido para x, menos 15. Beleza. Agora aqui a gente utiliza aquela propriedade. Se eu tenho dois números multiplicando e o resultado é zero, é porque um é zero ou o outro é zero. Daí você separa. Daqui você separa. Ou o x é zero, e aqui fechou, você já encontrou uma raiz. Ou x menos 15 vai ser igual a zero. Aí aqui você dá uma arrumadinha para encontrar aqui o valor de x. Passando 15 para o segundo membro, x vai ser igual a 15, tá? Tá negativo, vem positivo. E então você encontrou outra raiz, tá certo? Lembra aí que a equação do segundo grau, 2 aqui, então terei duas raízes, dois números que satisfazem a equação. Muito bem, neste caso, então, minha solução vai ser 0 e 15. Tranquilo? Bem tranquilinho. Para a gente fixar bem essa ideia, vamos responder aqui, agora a sua vez. Primeiro, pausa esse vídeo, tenta fazer, olhando aqui o processo é o mesmo, tá bom? E depois você corrige aqui comigo. Primeira coisa, colocar o termo em evidência, que no nosso caso aqui é o x, com o menor índice, o menor expoente. Agora vamos dividir. 3x² dividido para x, x² dividido para x vai ficar x, né? 3 dividido para 1 fica 3. 3x. Menos 5x dividido para x. X dividido para x dá 1, então nós vamos ficar apenas com menos 5. Tranquilo? Igual a zero. Ok, aplicando a propriedade, se eu tenho um produto que é igual a zero, ou o primeiro número é igual a zero,
ou o segundo número, que aqui é 3x menos 5, é igual a zero. Neste caso, já tem uma raiz aqui bacana. Agora, vamos procurar essa raiz aqui, isolando o termo, tá? Da variável. Menos 5, então vem positivo. Isolando o x, se o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Bacana, bacana. Qual é, então, a solução para essa equação? A solução são os valores que eu encontrei das raízes. Quando x é 0 ou quando x é 5/3. Certinho? Bem simples. Olha só, esses exemplos que eu faço aqui, resolvidos, não é só para você olhar não, tá? É para você refazer no seu caderno. Pega o seu caderno, refaz esses exemplos para você compreender. Eu garanto a você que se você fizer isso, repetir esses cálculos até você entender o processo, não vai ter erro. Com certeza você vai compreender o conteúdo e, consequentemente, né, vai ficar mais fácil para a gente prosseguir, tá? Então não adianta só olhar. Só olhar não vai fazer com que você aprenda. Você pode até estar entendendo nesse momento, mas quando acabar de assistir o vídeo, você não vai lembrar mais se não praticar. Então, esses exemplos resolvidos eu faço, não é só para você estar ficando olhando aqui ele bonitinho, não. Copia no seu caderno, tenta resolver sem olhar. Se você teve alguma dúvida, vem aqui e olha, tá? Vai de novo, tenta refazer sem olhar. Vai para a próxima questão, que o procedimento é o mesmo. Faz também, pratica bastante, que com certeza você vai compreender. Quando você chegar numa questão desse tipo, você já vai identificar o que tem que fazer, tá? Então não adianta ficar só olhando, não. Tem que praticar. Refaz todas essas questões, que eu garanto que você vai aprender. Letra C. X² menos 81 igual a zero. Para encontrar as raízes dessa equação, primeiro, eu tenho que identificar qual é a forma que ela está. É incompleta. Muito bem, uma equação incompleta. Então, você tem duas formas para resolver aqui, neste caso. Ou o B é igual a zero, ou C é igual a zero. Neste caso, o B é igual a zero. Então, você tem aquela outra forma. E nesse caso aqui, que você está com a forma ax² mais c, ou seja, não tem o valor de b, o melhor jeito de você responder é isolar aqui o termo da variável e passar o c para o segundo membro. Tudo bem? Então, veja o seguinte, eu já tenho aqui na forma, olha só a formazinha que eu tenho. Ax² menos c igual a zero, tá bom? Então, você vai isolar esse resultado. X², portanto, vai ser igual a 81. Observa que está negativo, então ele vem positivo. Lembra, aplicando aquela propriedadezinha da potência, então vou passar aqui como raiz. X vai ser igual a mais ou menos, tá? Vamos ter dois valores, um positivo e um negativo, raiz de 81. X vai ser igual a, qual a raiz quadrada de 81? 9. Então, x igual a mais ou menos raiz de 9. Daí, para separar, eu tenho que x é igual a menos 9 ou x é igual a 9. Esses dois valores é a solução para essa equação. Tranquilo? Daí, pausa. Refaz essa questão aqui. Tenta compreender. Compreendeu? Passa para cá e responde sozinho. Tá? O procedimento é o mesmo, com certeza você vai conseguir. Conseguiu? Bacana, então acompanha comigo aqui para a gente conferir. Se você não entendeu direito, olha de novo os vídeos, né, os exemplos, refaz e continua prestando atenção aqui para a gente conferir o resultado, tá bom? E então, bacana, eu tenho na forma onde o B, que é zero. Então, melhor jeito aqui, eu vou isolar a minha incógnita x, passando o valor que é o de C, o termo independente, para o segundo membro. Como ele está negativo, ele vem positivo. Beleza. E agora, o que é que eu faço? Olha, eu tenho uma potência, então eu vou passar para cá como uma raiz, tudo bem? X vai ser igual, então, mais ou menos, porque eu vou ter dois valores, 121. Beleza.
Qual a raiz quadrada de 121? 11. Então, x vai ser mais ou menos 11. Então, posso dizer que x é igual a 11 ou x é igual a menos 11. Solução para o meu problema vai ser menos 11 e 11. Tranquilo, né? Muito bem. Então, mais uma vez, não adianta ficar só olhando, tá certo? Você tem que parar, pegar esses exemplos, refazer e praticar bastante. Com certeza, se você repetir todos esses exemplos aqui várias vezes, você vai compreender como que eu resolvo uma equação incompleta, tá certo? Nessas duas formas aqui. Então, automaticamente, quando você olhar para uma questão, você vai identificar qual é a melhor forma para resolver e vai resolver de forma rápida e simples. Beleza? E aí? Praticou? Consegue identificar qual o melhor método aqui para resolver essas equações? Continuou? Já respondeu? Então, vamos corrigir. Observa, x² menos x igual a zero. Beleza. Qual é a forma dessa equação? Eu sei que é incompleta, né? Mas ela é do tipo ax² mais bx igual a zero, ou é do tipo ax² mais c igual a zero. Se ela for desse tipo, então a gente vai resolver por evidência. Tá certo? E se ela for desse tipo, a gente vai colocar lá, isolar e encontrar a raiz, pela raiz, tá certo? Você observa aqui que está faltando o termo de C. Então, ela é da primeira forma. Logo, vamos colocar o termo em evidência. Quem quer evidência aqui? X. X vai multiplicar x² dividido para x, dá x, menos x dividido para x dá menos 1, igual a zero. Muito bem, agora aqui eu tenho ou x é igual a zero, ou x menos 1 é igual a zero. Se x menos 1 é igual a zero, significa que x é igual a 1. Então, a solução para essa equação é 0 e 1. Tranquilo, não? Muito bem. Próxima, observa o seguinte. 9x² menos 16 igual a zero. E aí, qual é a forma? O B que está faltando? O C que está faltando ou o B? Você de cara aqui já identifica, é da forma ax² mais c. Então, neste caso, a melhor forma é a gente isolar a minha incógnita, tá bom? E calcular a raiz, tá? Negativo vem positivo, só que ainda tem um número aqui, né? Vamos tirar esse número daqui. Então, x², esse 9 está multiplicando, ele passa dividindo o que tem no segundo membro. Agora sim, x² igual a 16 sobre 9. Vamos tirar essa potência. Como é que eu faço isso? Passando aqui como raiz, tá? Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 9. Raiz quadrada de 16 sobre 9. Olha só, a gente pode calcular as raízes de forma diferente, ou de forma individual, tá? Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Bacana. Então, nosso x vai ser mais ou menos, não esquece, 4/3. Ou seja, a nossa solução vai ser um valor negativo e o valor positivo. Tranquilo, atenção, né? Aqui nessa letra G. Temos x² mais 25 igual a zero. Uma equação segundo grau incompleta do tipo ax² mais c igual a zero. Então, a gente resolve isolando a variável para que a gente possa calcular a raiz quadrada. Tá? Em forma de potência, a gente vai colocar aqui no segundo membro a raiz quadrada, tá certo? Mas observe o seguinte, o 25 está positivo, vem negativo. Daí, quando a gente vai tirar essa potência passando para cá em forma de raiz,
temos mais ou menos raiz quadrada de menos 25. A gente já estudou lá em conteúdo de radiciação que não existe dentro dos reais a raiz quadrada de número negativo, perfeito? Neste caso, a solução vai ser vazia. E esse símbolo aqui significa vazio, tá certo? Então, nossa solução aqui, ela é vazia. Não existe, porque dentro dos reais não existe raiz quadrada de número negativo. Tudo bem? Então, em questões desse tipo, se acontecer de você encontrar raiz quadrada, de cair uma raiz quadrada de número negativo, a solução vai ser vazia. Tudo bem? X ao quadrado mais 9 igual a zero. Pausa o vídeo e tenta fazer você essa questão. Conseguiu, né? Bem simples. Veja só. É uma equação incompleta, onde a gente vai isolar aqui nossa incógnita x ao quadrado. O 9 vai para o segundo membro, vem negativo também. E aí, nós temos o seguinte, mais ou menos raiz de menos 9. Opa, raiz quadrada de número negativo não existe. Qual é a minha solução? A solução é o vazio. Não existe, então é vazio. Tranquilo, né? Bem pra cá. Qual é o conjunto solução de cada uma das seguintes equações do segundo grau? Na letra A, nós temos a equação x ao quadrado mais 3x vezes x menos 12 igual a zero. Olha, inicialmente, essa equação não está na sua forma reduzida, né? A gente tem que organizar essa equação. Primeiro, vamos resolver esse produto. X ao quadrado mais 3 vezes x, 3x ao quadrado. 3x vezes menos 12, menos 36x igual a zero, certo? Observa que eu tenho termos semelhantes, tá certo? X ao quadrado, então a gente vai juntar esses termos semelhantes. X ao quadrado mais 3x ao quadrado, 4x ao quadrado, menos 36x igual a zero. Ok, já está na forma reduzida agora. Vamos resolver por evidência. Está na forma reduzida, você identificou, tá? A forma que ela está, que é do tipo ax ao quadrado mais bx. Então, neste caso, a gente utiliza evidência. Quem vai ficar em evidência aqui? Você já observa que o x, a incógnita aqui x, eu vou pegar de menor expoente, menor índice, vai ficar em evidência. Daí você analisa também a parte aqui dos coeficientes, a parte dos números, tem um 4 e 36. Qual é o número que divide 4 e 36 ao mesmo tempo? 4, correto? Então, 4 também eu coloco em evidência. Logo, o número que vai ficar em evidência é o 4x, beleza? Daí, nós vamos multiplicar quem? O resultado da divisão desses números. 4x ao quadrado dividido para 4 é igual a x. 4 dividido para 4 dá 1. X ao quadrado dividido para x, resta x, beleza? Menos 36x dividido para 4x. 36 dividido para 4 dá 9. X dividido para x dá 1, então aqui não precisa aparecer, beleza? Então, nós temos 4x vezes x menos 9. Daí, utiliza aquela propriedade. Um ou outro tem que ser igual a zero. Vem aqui. Então, 4x é igual a zero. Neste caso, vamos isolar x. X vai ser igual a 0 sobre 4. 0 dividido para 4, 0. Então, x vai ser igual a 0, encontramos uma raiz, certo? Agora, vamos ver com o outro número. Temos aqui, ó, pega tudo que está no parênteses, x menos 9 igual a 0. Neste caso, x vai ser igual a 9. Passando o 9 para o segundo membro, bem positivo. X igual a 9. Beleza? Então, nós temos aqui a solução dessa equação, 0 e 9. Tranquilo. Vamos prosseguir. Vamos ver o que vem agora. Mais uma questãozinha desse tipo. Novamente,
tá? Essas questões que já estão resolvidas aqui não é só para você olhar, tá? Para você copiar a questão, ver aqui, acompanha comigo como é a resolução, tenta fazer no seu caderno, não conseguiu? Vem olhando passo a passo, daí repete de novo, até que você consiga resolver a questão compreendendo cada passo, tá certo? Então, antes, né, depois que eu explicar aqui, você para e tenta refazer essa questão. X menos 5 ao quadrado igual a 25 menos 9x. Primeira coisa, eu devo observar se a equação já está na sua forma organizada, na sua forma reduzida, tá? E aqui, obviamente, claramente não está. Então, primeiro, a gente tem que organizar. Organizar como? Vou resolver o que tiver na minha equação. Primeiro, a gente vai resolver essa potência, tá? Depois, vamos passar todo mundo para o primeiro membro. E aí vamos juntar os termos semelhantes, até que ela fique na forma bem reduzida. Eu tenho aqui o quadrado da diferença de dois termos. Se você aprendeu direitinho as questões lá de fatoração, de polinômio, a gente pode resolver isso de uma forma mais rápida, né? Com aquela historinha. Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, tá certo? Bacana. Esse aqui é o desenvolvimento aqui desse polinômio. Igual a 25 menos 9x. Vamos resolver aqui essas potências e esses produtos. X ao quadrado, menos 2x vezes 5, eu vou ter 2x vezes 5, 10x, menos 10x. Mais 5 ao quadrado, 25. 25 menos 9x permanece da mesma forma. Agora a gente vai levar todo mundo aqui para o primeiro membro. Lembrando que vem com o sinal trocado. Permanece igual o primeiro membro e a gente vai trazer, ó, 25 está positivo, vem negativo. Menos 9x está negativo, vem positivo, igualando todo mundo a zero, certo? Agora a gente vai resolver juntar aqui os termos semelhantes. Tem algum número com x ao quadrado? Não, então eu reescrevo ele novamente. Quais são os números que eu tenho com x? Menos 10x mais 9x. Então, a gente pode resolver esses dois aqui, ó. Menos 10x mais 9x, coloquei juntinho. Mais 25 e menos 25, ó, dois números aqui opostos, então cancela. 25 menos 25 vai dar zero. E nós vamos ficar com x ao quadrado menos 10x mais 9x, termos semelhantes eu posso resolver. Menos 10x mais 9x, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vou ficar com menos x. Observa que, finalmente, a gente chegou na forma reduzida, tá certo? Chegamos aqui na forma reduzida, identifico qual é a forma e aplico a melhor forma para a gente calcular, que nesse caso vai ser evidência. Qual é o termo que eu vou colocar em evidência? X, expoente menor. X. X ao quadrado dividido para x dá x, menos x dividido para x, menos 1, igual a zero. Ok? Aplicando aquela propriedadezinha, eu tenho que ou x é igual a zero, ou x menos 1 é igual a zero. X igual a zero, ok, já encontrei uma solução. Vamos partir para o próximo. X menos 1 igual a zero, isolando aqui a variável x, x igual a 1. Então, a nossa solução é x igual a zero ou x igual a 1. Solução 0 e 1. Tudo bem? Então, questões como essa aqui, você primeiro deve organizar na sua forma reduzida, tá? Então, aqui você já compreende, já sabe resolver muito bem uma equação desse tipo. Identificar e resolver, tá certo? Agora, você vai aprender a fazer esse processo primeiro, tá bom? Primeiro organiza todas as continhas para ficar da forma bem simples para você aplicar o que foi estudado, tá bom? Pausa o vídeo e tenta resolver aqui.
Tenta resolver. Primeiro aqui faz o quadrado da diferença, faz esse produto. Olha, você resolve esse quadrado, faz esse produto, passa todo mundo para o primeiro membro, junta os termos semelhantes e vai calculando para ver como é que vai ficar sua equação, tá certo? Fez? Então vem conferir aqui comigo. Quadrado da diferença. Então nós temos o primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Isso tudo aqui é só desse desenvolvimento. Mais 5 vezes x, 5x vezes x, 5x ao quadrado, tá? Ó, 5 vezes 1, 5, x vezes x, conserva e soma os expoentes, 1 e 1, 2. 5x vezes menos 1, menos 5x. Tudo isso aqui igual a 16, certo? Vamos resolver esse produto aqui e essa potência. X ao quadrado, menos 2x vezes 4, menos 8x, mais 4 ao quadrado, 16, mais 5x ao quadrado, menos 5x. Vamos trazer esse número que está no segundo membro para o primeiro logo. Tá positivo, vem negativo, igualando todo mundo a 0. Agora a gente vai só organizar os termos semelhantes. Veja, eu tenho x ao quadrado. Tem alguém semelhante a ele? Ó, tenho 5x ao quadrado, mais 5x ao quadrado. Eu tenho menos 8x. Qual é o próximo semelhante a ele? Aqui, menos 5x. E eu tenho mais 16, menos 16, igual a 0. Organizei, agora a gente vai calcular. X ao quadrado mais 5x ao quadrado é igual a 6x ao quadrado. Menos 8x menos 5x, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Conserva o mesmo sinal, tá certo? 8 mais 5, 13. 13x. Mais 16, menos 16. Se números aqui opostos, então aqui vai dar 0. Ok, observa que a gente já conseguiu deixar aqui a nossa equação na forma reduzida. Identificamos que é do tipo ax ao quadrado mais bx, e neste caso a gente vai utilizar a evidência para poder resolver. Qual é o termo que vai ficar em evidência? Das incógnitas, x, que é o menor expoente. Dos números 6 e 13, não tem um número que divida os dois ao mesmo tempo, correto? Então, não vou ter como colocar um fator comum. Eles não têm um fator comum, tá? Então, neste caso, só o x, que eu vou multiplicar pelo resultado da divisão. 6x ao quadrado dividido para x vai ficar 6x. Menos 13x dividido para x, menos 13, igual a 0. Ok, já fica da forma que a gente quer. Ou x é igual a 0, e aqui eu já encontrei uma raiz, ou 6x menos 13 é igual a 0. Neste caso, vamos isolar x, que é igual a 6x igual a 13, isolando a variável x, 13 sobre 6. Ok? Bacana. Qual é a solução para essa equação? 0 e 13 sextos. Tranquilo, viu? Se você não compreendeu, reveja o vídeo e tenta refazer a questão, tá certo? Se você fizer isso várias vezes, com certeza você vai conseguir compreender
e vai aprender.